Bom, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Hoje é o nosso último encontro síncrono, então, do módulo Mergulhando no Oceano. E o objetivo da conversa de hoje é, assim, de certa forma, estimular todo mundo a pensar sobre o oceano que queremos, né? Então, a gente já explorou, né, alguns mergulhos, né? Fizemos algumas incursões juntos, sobretudo destacando, né, o papel da estética, da arte, né, das formas expressivas, não tão marcadamente científicas, para a gente pensar sobre o oceano e o ambiente. Então, nos últimos encontros, a gente falou um pouquinho sobre esses temas, a gente, né, deu exemplos, a gente se envolveu, né, com algumas imagens que eu trouxe, né, a gente, né, de certa maneira, a gente construiu, assim, a gente poderia dizer uma experiência, né, uma experiência conjunta para pensar o oceano. Agora, o objetivo desse último encontro é a gente trabalhar um pouco esse campo. Ele ainda é um campo que tem muita, fortíssima influência das nossas subjetividades, mas como todos os outros campos que a gente explorou, né, não tem nenhum campo que é puro, né, gente? O campo, né, sempre tem algum gradiente de subjetividade e algum gradiente de objetividade, né? Mesmo no campo das artes, às vezes a gente pensa assim, nossa, é subjetivo, mas no fundo existem elementos que são elementos também de caráter mais objetivo no campo da arte, muitas vezes, né? Muitas formas expressivas exigem que a gente tenha técnica, exigem que a gente tenha um conhecimento mais técnico, né? Inclusive treinado, né? Com repetição, com rigor, com esse tipo de prática. Então, hoje, acho que o tema sugere, de novo, um mergulho um pouco mais subjetivo, né? Que é no campo do desejo, né? Qual oceano nós gostaríamos de ter, né? Inclusive, é uma pergunta que ela coloca uma das coisas mais difíceis para qualquer campo do saber pensar, que é o futuro, né? Não sei se vocês já pensaram a respeito disso, mas, assim, é um desafio enorme pensar sobre o futuro. Era mais fácil em outras épocas, provavelmente, né? Eu fico pensando no mundo mais clássico, né, grego, né, quando a ideia de destino vigorava com muito mais importância social do que hoje, né? Eu não sei quantas pessoas acreditam no destino hoje, mas eu acho que em alguns momentos da história ocidental, principalmente, muitas pessoas acreditavam no destino, né? E quando a gente acredita no destino, existe necessariamente existe uma confiança ou uma tranquilidade, né? Mesmo que não aconteça o melhor, acontece o que tem que acontecer, né? Então, acho que isso retira um pouco da nossa responsabilidade, ou ansiedade, ou aflição, né? Imagino eu, né? Porque, na verdade, a gente são suposições, né? Agora, no mundo moderno e contemporâneo, o destino ele ficou um pouco menos presente na cabeça das pessoas, né? E as pessoas acreditam muito mais na autodeterminação, nas ações, né? Nas próprias decisões, né? Acho que isso caracteriza um pouco o mundo moderno, né? E aí esse é o mundo moderno e contemporâneo, é ainda nesse mundo, apesar de todas as crises, é esse ainda o mundo que a gente habita, né? Então, pensar sobre o futuro, acho que traz de certa maneira, essa angústia no momento, né? Porque um dos temas mais presentes no pensamento científico, mas também na opinião pública, na sociedade de maneira geral, nas mídias,
é o tema da mudança climática, né? É o tema da crise ambiental. Vocês sabem muito bem disso. E aí, é um tema muito delicado, porque a gente corre o risco, diante das informações científicas, a entrar numa situação psíquica de uma certa, né, falta de esperança, assim, diante do tamanho dos desafios que a gente, enquanto sociedade humana, foi criando, né? A gente criou uma série de desafios na medida em que a gente escolheu, né, principalmente o capitalismo ocidental, escolheu um determinado modo de desenvolvimento, não é? E aí, quer dizer, mas nem todo mundo que está dentro do processo do capitalismo globalizado simplesmente aceita esse processo, né, de degradação ambiental sem reflexão, né? Então a gente tem muitas correntes políticas conservadoras que colocam muito frequentemente o meio ambiente como um entrave, né, para as ações econômicas, mas também a gente tem forças progressistas, né, que tentam trazer o debate científico mais perto da política, né? O debate científico esse, né, que quer restaurar, que quer conservar, que quer colocar, sobretudo, o tema da cultura oceânica como um tema central, né? Então, acho que é um pouco a nossa conversa de hoje, eu acho que um pouco ela tem relação com tudo isso, né? Como pensar o futuro do oceano enquanto desejo, né? O que gostaríamos de ver ou de ter daqui a um tempo, e aí, num contexto em que pensar sobre o futuro não é fácil, né? Um contexto que é marcado por incertezas, né? A gente vive, já tem algum tempo, uma sociedade marcada por muitas incertezas, né? Aí muitas pessoas perguntam, mas, poxa vida, mas não foi sempre assim? Não era sempre assim, as coisas não mudavam, as incertezas não são parte da vida humana. Isso não é mentira, por um lado, né? Mas uma das características da transformação da modernidade e do mundo contemporâneo é a aceleração, né? A aceleração que é fruto dos avanços tecnológicos, né? Então, o século XX, muitos estudiosos dizem que foi um momento da aceleração, né? Então, assim, foi em pouco tempo se desenvolveu, assim, uma quantidade gigantesca de coisas, de tecnologias, que são, assim, em termos de escala, é até difícil comparar com a história da humanidade, assim, pela velocidade das transformações, né? Então, talvez um dos elementos que dificulte a nossa reflexão sobre o futuro, nosso planejamento, né, que deixe as coisas mais difíceis, um dos elementos que muitos estudiosos desde o século XX têm levantado é o tema da aceleração, né, da aceleração vertiginosa. Então, quando a gente está começando a acostumar com o jeito da sociedade se organizar, dos seus processos, vem uma nova tecnologia. Aí, o problema da tecnologia, é claro que as tecnologias muitas vezes são maravilhosas, mas elas muitas vezes são apresentadas também para a sociedade como uma inevitabilidade e como uma força na medida em que você ou as pessoas todas devem se adaptar a essa força, né? Então, esse talvez seja um dos problemas, né, um dos pontos complicados, né? Então, uma vertiginosa transformação de todas as práticas e, com isso, uma incerteza, né? Eu acho que a gente que está no campo da educação acabou de sentir uma transformação brutal nos últimos 2 anos com a chegada, né, das inteligências artificiais, né? Essas inteligências são um exemplo de como rapidamente um campo que mais ou menos tinha suas regras de funcionamento há tempos, tem que se reorganizar, né? A educação hoje,
ela tem passado por vários desafios, se a gente olhar desse ponto de vista das inteligências artificiais, né? Porque elas colocam novos parâmetros para a gente analisar trabalhos, para a gente fazer provas, para a gente avaliar os alunos, né? Claramente, é verdade que pode ser que num primeiro momento a gente tenha sentido ainda mais e agora parece que estamos num platô, assim, né, numa certa estabilização, né? Então, num primeiro momento há aquele choque, né? E a gente tem aquela impressão de que, nossa, é o fim de tudo, né? Agora a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo. A gente já está naquele momento agora, né, é como se a gente dissesse, sentisse, né? O futuro chegou e agora, né, vou lidar com ele. Mas é interessante como no campo do pensamento a gente sempre gostaria de saber o que está por vir, né? A gente gostaria de saber o que está por vir, inclusive pelo motivo de que a gente gostaria de participar do que está por vir, né? A gente, as pessoas, a sociedade, ela pode ter movimentos de transformação do futuro, né? Só que muitas vezes isso não é tão simples. Acho que essa pergunta sobre o oceano que queremos é uma pergunta para a gente pensar a respeito disso, né? Em que medida a gente pode, com as nossas ações, supor, imaginar ou desejar um oceano, né, de uma maneira ou de outra, né? Será que se a gente compartilhar os nossos desejos, isso pode ter algum efeito na realidade? A minha defesa na aula de hoje, aqui nesse encontro, é que sim, né? Tudo que a gente pode pensar e pode compartilhar com os outros pode transformar percepções, né? Então, acho que é nessa medida que vale a pena pensar sobre o futuro, ainda que seja um pensamento sempre difícil, né? Mas pensar sobre o futuro significa, em alguns casos, transformar, né, o presente na medida em que a gente desestabiliza algumas crenças, muda percepções, né? Às vezes pode ser muito pequena a nossa ação, mas é sempre uma ação, né? Quando a gente joga uma pedrinha, né? Eu já mostrei a imagem, a gente joga uma pedra num lago, é óbvio que o deslocamento ali de ondas, de ar, né? Aquela água que se mexe, é mais intensa na proximidade da pedra, né? Então, assim, os nossos alunos vão sentir mais as nossas palavras, né? Se a gente for bem sucedido. Mas isso, né, pode, né, mesmo num movimento maior, produzir efeitos, né? Produzir, essas coisas podem chegar mais longe. Então, é nesse sentido que eu penso que vale a pena a gente parar um tempo e pensar nessas estratégias, né? Porque é muito mais, muitas vezes é muito cômodo para a gente, muito fácil a gente comprar as ideias prontas, né? Alguém disse num livro lá, não sei aonde, na Europa, que vai ser assim ou vai ser assado. Mas o grande desafio para a gente, né, enquanto pessoas que estão na educação, é construir junto, né? É olhar para as coisas e pensar assim, do nosso ponto de vista, inclusive cultural, né, do Brasil, da nossa situação, com a nossa costa, né, com as nossas características naturais, o que a gente deseja para o futuro do oceano, né? Então, eu trouxe uma pequena apresentação hoje, novamente bem pequena, mais para a gente problematizar, pensar nesses termos, assim, dos desejos que a gente pode ter e dos projetos que algumas pessoas têm feito, né, como possibilidade para o futuro, né, dos oceanos, para a gente analisar isso como uma inspiração de novo, né, para a gente continuar pensando. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e depois, como de costume, eu quero ouvi-los para ver o que vocês sentiram e pensaram a respeito. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Estamos vendo, vamos ver.
Acho que está vindo, né? Vocês já estão me vendo na apresentação, né? Então, como inspiração, eu trouxe essa referência. Não sei se vocês conhecem essa autora. Ela é uma bióloga chamada Donna Haraway. Na verdade, ela é muito conhecida pelo trabalho no campo principalmente da conservação, mas na vertente feminista. Tá? E aí, eu acho que o trabalho dela é muito interessante, e acho que pode ser uma grande inspiração para a gente pensar o oceano que queremos, porque ela traz uma ideia que eu vejo que tem talvez talvez um dos maiores potenciais que a gente possa exercitar, né? No caso do pensamento ecológico, que é isso que algumas pessoas chamam, quando leem a obra dela, de ética do cuidado. Né? A Donna Haraway, que originalmente começou trabalhando na biologia, no final das contas acabou virando uma pensadora, uma filósofa, né? E ela tem muito essa preocupação de discutir com as pessoas vamos dizer assim, uma ideia mais ampla de parentesco. Né? Ela sempre foi uma pessoa muito interessada por animais, né? Animais de companhia, né? Domésticos também, né? Eu acho que isso criou na Donna Haraway uma sensibilidade muito grande para pensar a nossa responsabilidade diante do mundo mesmo, né, dos outros seres. E eu acho que a gente pode até ampliar essa ética do cuidado, não só para os animais, mas acho que para o pensamento em relação ao ambiente de maneira ampla, né? E aí eu acho que eu já falei, talvez eu tenha falado um pouquinho no encontro passado sobre isso, né? Isso vale até para os objetos técnicos, para as máquinas, o quanto a gente cuidar do outro, dos outros, dos seres, dos objetos, dos bichos, do ambiente, o quanto isso pode fazer diferença, né? E aí vai assim, numa escala que pode ser muito difícil até de imaginar, mas né, eu já vi a ética do cuidado sendo exercitada por pessoas que entendem a função, vamos dizer assim, o direito à existência de uma formiga até, sei lá, né, um grande mamífero. É sempre delicado, eu acho que eu vou trazer nas próximas imagens uma discussão que acho que é bastante difícil muitas vezes de ser feita, mas é bem importante, a meu ver. Será que os seres, as coisas, todo mundo precisa, para existir, ter uma função no ambiente, né? Todo mundo precisa ter um papel, todo mundo precisa ter tem que cumprir algo em termos, vamos dizer assim, ecológicos, né? Para o ser humano fica até mais restritivo, né? Se você não tiver uma função econômica, rapidamente você é excluído. Mas quando a gente fala uma função ecológica, né? Os ecólogos trabalham essa ideia, para eles tudo bem, assim, né? Faz todo sentido a espécie ter uma função ecológica, né? No ambiente, nos processos naturais. Mas, assim, eu acho que talvez a gente tenha uma reflexão a mais ainda para fazer, né? Não só ecológica, mas existencial mesmo, né? Será que os seres, o ambiente, né? E mesmo objetos não teriam de partida um direito à existência, né? Quando a gente tem um animal, ele precisa ter um papel ecológico ou ele teria um direito à existência, né? No caso dos seres humanos, a gente tem uma certa legislação, né? Tentando garantir o direito à existência. Apesar de que, na prática, a gente também faz coisas horríveis com outras pessoas, as sociedades, né? Mas
quando a gente fala sobre seres humanos, a gente até entende um pouco melhor, mas quando a gente começa a falar dos bichos, muitas pessoas não conseguem entender muito bem. E se a gente ampliar a discussão, a situação fica um pouco pior, né? Mas, gente, eu queria dizer para vocês que a discussão sobre o direito de existência, ela está crescendo no mundo. Eu tenho um aluno que está fazendo um trabalho de pesquisa sobre direitos da natureza. E o que ele está pesquisando no momento são os direitos dos rios, né? Quando a gente pega o caso que ele está pesquisando propriamente deixa eu lembrar agora, lá na Inglaterra, né? Ele está pesquisando o direito dos rios, também do ponto de vista inclusive da história, né? Considerando a cultura celta. Ele tem feito uma incursão nesse campo, mas tem outros países e outros exemplos, né, que começaram a instituir direitos, né, da natureza. É interessante que a gente sempre fala direitos naturais para o ser humano, agora a gente está falando de direitos da natureza. Então, acho que assim, um pouco estou colocando essa discussão para a gente pensar hoje, né? Que futuro do oceano nós queremos? A gente quer um que nos sirva, né, do ponto de vista de prestar serviços, né, sejam eles ecossistêmicos mais puros, né, ou mesmo serviços no campo da cultura, serviços no campo do lazer, ou será que a gente acha que essa entidade, né, tem algum direito de existência, né, em si, né? Acho que daí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, essa é a pergunta do nosso encontro de hoje, né? Eu trouxe como exemplo, para a gente pensar, esses projetos que estão circulando aí ao redor do mundo, inclusive já chegaram no Brasil. Uma pesquisadora nos visitou aqui na Unifesp recentemente, acho que foi no começo desse ano, e são paredões vivos, né? Para aumento da biodiversidade. Então, os pesquisadores perceberam que aplicar estruturas com uma superfície mais rica do que um cimento liso promove a biodiversidade, né, ou aumenta a diversidade, ou pelo menos a vida, né, nos locais onde tem instalações costeiras, né? Tem lugares que tem portos, que nem aqui em Santos, né? Lugares que tem e que trazem impactos ambientais. Mas essas aplicações, que são artificiais, elas mimetizam estruturas naturais, né? Como se fossem tipo recifes de corais, né? Coisas assim que poderiam trazer assim alguma semelhança com a natureza. E isso melhora o ambiente, né? E aí eu tenho ficado muito reflexivo sobre os projetos. Esses projetos todos, eles são chamados de soluções baseadas na natureza, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eles se apresentam assim, já são defendidos pela ONU. Eu acho que já tem eu comecei essa observação, mas eu acho que já tem um documento da ONU fazendo uma defesa desses projetos. Eles são válidos para os oceanos, para as áreas costeiras, mas também em outros contextos eles já existem, nas áreas urbanas, né, com promoção de paredões vivos, paredes verdes, jardins, várias estratégias que buscam promover essa, né, vamos dizer assim, uma restauração de um ambiente. Vou usar essa palavra para a gente também pensar nela, né? Restauração, né? Restaurar alguma coisa que se perdeu, né? E eu trouxe 3 imagens, né? Aquela primeira, essa da instalação, né? Para a gente perceber mais ou menos do que se trata. São placas, né? Que são colocadas em zona costeira.
E trouxe uma última imagem que é de um outro formato, uma outra proposta que já, inclusive, vejam que interessante, já é feita por impressora 3D, né? A impressora que desenha essa estrutura que seria mais orgânica e favoreceria a vida, né? Bom, a conversa era breve, né, e era simples, mas agora vem a parte mais difícil, né? É isso que queremos? Queremos outra coisa? O que queremos, né? O que vamos defender em termos de cultura ciânica, né? São projetos que são bem vistos, mas eu queria conversar um pouco com vocês, o que vocês pensam, o que vocês sentem sobre esse tema específico da conversa de hoje e também sobre outras perspectivas que vocês já estejam, né, de certa maneira, pensando para daí apresentar, né, na atividade do módulo, né? Então, eu queria ouvi-los para a gente trocar experiências, já que o módulo, ele é ambicioso, né? Porque ele quer falar do futuro também, né? Então, agora eu queria um pouco compartilhar com vocês esse tema de hoje. Quem que está animado para começar aí? Professor, Olá. isso me fez lembrar de alguma coisa uns anos muito lá para trás. Até os cabelinhos brancos aqui falam. Diga, Donato. Foi assim, não sei em que época, jogaram no mar alguns pneus e alguns blocos de concreto para tentar parecer Recife de corais, ou para abrigar alguns animais. Isso faz muitos anos que eu vi, acho que lá no Nordeste, tá? Daí eu nem sei como é que está isso, mas a hora que eu vi ali, para tentar lembrar o meio ambiente. Então, hoje, acho que seria inadmissível uma ideia dessa de jogar pneu no mar para os animaizinhos se esconderem lá. Mas eu lembro de uma reportagem assim, há muito tempo. Seria hoje inadmissível, mas naquela época tentaram lá. Assim como eles fazem a opção de afundar navios, né, para, vamos dizer assim, eles vão, na minha cabeça, assim, vamos afundar os navios, assim eles dão um abrigo para os bichinhos lá. Mas eu acho que, na verdade, esse abrigo aí, esse abrigo entre aspas, é um jeitinho mais fácil de se livrar dos cascos do navio, jogando lá para o fundo do mar. Eu vi alguma coisa assim, mas meio por cima, só olhei e não fui a fundo, não li. Mas a ideia, eu acho assim, meio absurda. Essa, né? Vamos dizer assim, de reaproveitar essa ideia. Mas essa desses paredões aí eu não vi ainda. Mas você tem razão, viu? Parece que o princípio, sim, da análise é o mesmo, né? Que agora está revestido de uma maneira um pouco, até brincando com a palavra, né? Está revestido, está apresentado num outro formato. Mas, assim, se a gente for pensar, não é tão fácil a discussão ambiental, né, gente? Não é fácil. Ela tem uma complexidade que ela desafia o pensamento científico, não é? Porque quando a gente pensa, nossa, que absurdo, né? Um pneu no meio do oceano. Mas, ao mesmo tempo, é interessante como a vida ela toma conta de novo, né? Como ela se reapropria. E não precisa ser no oceano, né? Basta a gente olhar qualquer canto, né? Qualquer cidade, qualquer
pedacinho de cimento ali que a gente percebe que a vida o tempo todo ela tem vontade de voltar, né? O mato sempre está querendo passar pela fresta do cimento, pela parede, né? A vida está sempre buscando se refazer, né? Então, eu acho que, eu não sei, eu tenho um duplo sentimento com essa situação, porque não sei se, de certa maneira, a gente não tem uma vontade daquela natureza intocada, que alguns livros são, né? Tem esse título, né? O mito moderno da natureza intocada. Estou lembrando desse livro, talvez vocês conheçam. A natureza, no fundo, a gente não tem esse conhecimento de como as coisas seriam originalmente. Mas muitas pessoas, desde o século XIX, muitos pensadores, eles fantasiaram a respeito disso, né? O que é a natureza selvagem, né? Lá nos Estados Unidos também teve um sujeito que escreveu um livro que ficou famoso, acho que é Walden, né? A Vida no Bosque, se não me engano, não sei se vocês conhecem. Foi um sujeito que acabou ficando perto de um lago e decidiu sair da vida, da civilização, para exercitar, né, vamos dizer assim, exercitar a existência no seu sentido mais natural. É uma discussão super difícil, porque, no fundo, a gente não conhece o que é a natureza natural, a gente não sabe o que é isso. Hoje as pesquisas sugerem que nem a Amazônia é uma floresta que, no fundo, é resultado da interação com os povos tradicionais que ficaram, no final das contas, né, cuidando e transformando e, né, fizeram um serviço que alguns autores chegam a classificar de jardinagem, né, e, assim, ao longo de muito tempo, né, então seria na interação mesmo com o ser humano que as paisagens teriam a sua organização, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa interação, ela traz desafios, porque ela é variada, né? Algumas vezes ela é, como, por exemplo, a gente olha as populações mais tradicionais, ela é uma interação que favorece, mas algumas vezes ela é muito agressiva, né? Quando a gente olha para situações costeiras especificamente, basta a gente olhar, né? O Porto de Santos, ele traz assim uma enormidade de dimensões para serem analisadas, algumas dimensões econômicas espetaculares, mas e as questões ambientais? Não é uma discussão fácil, né? Mas a ciência de hoje está propondo alguns caminhos, né? E como esse projeto me deixa tão dividido, eu quis trazer para vocês como uma reflexão, né? Porque a gente está neste momento precisamente, né? Muita gente acreditando que só com mais ciência a gente vai salvar a transformação climática. E algumas pessoas acreditando que é necessário que a ciência se abra para outras visões. Eu fico muito curioso, porque eu queria muito ver, por exemplo, um índio olhando para esse paredão costeiro. Qual seria a opinião dele, né? O que ele veria? O que a gente vê, né? Esse paredão vivo. É vivo mesmo? Não é vivo? Bom, deixa eu abrir a palavra para a gente continuar pensando aqui. Pode falar, Cleide. Cleide, você levantou a mão? Será que foi sem querer? Eu vou passar para a Letícia, então. Cleide, se você estiver querendo falar, pode falar na sequência, Oi. então. Ah, oi. É que eu não estava numa briga aqui com o microfone, que eu não tinha tá. ele apto para abrir. Boa noite. Não, eu estava ouvindo você falar aqui sobre os direitos da natureza, né? Nós, como seres humanos, temos direitos, né? Deveres e direitos, tudo. Temos leis que nos baseiam para que a gente consiga as coisas, fazer tudo certinho. E ainda assim,
tem muito problema. A gente não consegue, né, viver os nossos direitos, tudo certo. Eu nunca ouvi falar sobre direitos da natureza, e eu fico pensando, você falou que já tem projetos chamados Soluções Baseadas na Natureza. Parece utopia, né? Mas assim, eu estava aqui pensando, né? Passando várias coisas na cabeça. Quando eu era criança, eu nunca imaginava que fosse existir um aparelho que eu pudesse falar e a pessoa me ouvir lá no Ceará, por exemplo. Não era capaz de entrar isso na minha cabeça quando criança. E hoje eu consigo falar com você, ver a sua imagem, falar com uma pessoa do outro lado do mundo e conseguir. Então, talvez sobre esses direitos da natureza, eu acredito também que a gente vai ter muita novidade, porque a gente vai ter que se reinventar ou a gente vai morrer todo mundo. Se a gente continuar só destruindo, não é verdade? A gente vai ter que se reinventar. E eu acho que vai valer a pena essas soluções baseadas na própria natureza para que todos consigam viver razoavelmente bem, pelo menos, né? Uhum. Interessante, viu, Cleide? Eu acho que você pega um ponto importante. Talvez não sejam soluções perfeitas, talvez tenham discussões, né? Mas num contexto de crise, talvez seja interessante, né? Acho que nisso que a gente tem um pensamento aí, porque os pesquisadores que estão à frente disso, eles têm feito relatórios mostrando melhoria em alguns indicadores né, das espécies, da biodiversidade. É óbvio que eu tenho algumas críticas, porque eu fico pensando que o tempo todo a gente está preocupado assim, nossa, mas eu preciso manter o ambiente saudável. Por que eu preciso manter o ambiente saudável? No frigir dos ovos é para benefício do ser humano, né? Esses são projetos que não saem desse ponto de vista, né? Muitos deles, não estou falando de todos porque eu não conheço, mas eu estou dizendo assim, é comum ter essa visão, né? É óbvio que a gente quer sobreviver bem, mas assim, a discussão toda dos direitos da natureza, ela vai além. É isso que você pegou aí quando você disse que coisa diferente, né? E a pergunta que eu estou fazendo mesmo, será que daqui a pouco a gente não vai ter que considerar, porque tem direitos humanos, não tem? Agora já tem pessoas falando, olha, os direitos dos não humanos, né? Porque a gente esqueceu, né? Assim, será que o rio tem direito de ter... A gente tem direito a um ambiente saudável, mas o rio não tem direito de ser saudável? Né? Está lá na Constituição, nosso direito de viver um ambiente saudável, né? Diga, Letícia, o que você está achando disso, hein? Oi, boa noite. Então, eu pensei também, realmente é algo muito ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo que tem esse lado bacana, como a Cleide citou, que é uma emergência, né? Ou a gente faz ou a gente morre, não tem muito para onde fugir. Mas se você olhar, é meio que um paliativo, né? Você não está indo na raiz do problema, que é toda a grande questão de como a gente trata a natureza. Não está mudando o pensamento em si ali, o fundo, como você falou, né? Está mudando por cima, assim. A gente está colocando ali como se fosse uma barreira de coral falsa, meio que tentando simular ali uma natureza para, no fim, só se manter vivo, só se preocupando realmente com a gente. Não mudou o pensamento, no fundo. Não é um pensamento sobre a natureza, continua sendo sobre a gente, né? E aí eu acho meio complicado também, porque será que é suficiente? Será que vai ser suficiente? Porque às vezes o que a gente precisava era uma grande revolução mesmo, né? Uma revolução agrária, sabe? Tudo, assim, porque a gente está chegando em extremos, né? Aí, mas é isso, realmente tem um lado bom, é bem ambíguo mesmo. A gente nesse nosso módulo, acho que eu cheguei a falar para vocês, né? A gente não pode ter medo da ambiguidade, nem da
contradição, e eu penso que o tema do ambiente, ele traz essa dupla chave, né, com muita frequência. E aí a gente talvez tenha que ter essa coragem, porque, veja, se a gente embarcar simplesmente, ai, que maravilha, né, solução baseada na natureza. Bom, solução para quê, né? Então, o primeiro problema é para que se está solucionando o problema. Qual o problema? O problema é isso que vocês identificaram, né? A gente continuar sobrevivendo. Então, porque o estoque de peixe está mais... A preocupação é alimentar. Porque a vida ali está mais complicada no ecossistema, está morrendo e vai ter consequências para a nossa vida humana. Então, acho que a raiz do problema a gente realmente muitas vezes não está conseguindo tocar. E assim, a quantidade dessas soluções, acho que ela é maior do que vocês imaginam, né? Pelo que eu vi da Cleide, ela disse que nunca ouviu falar disso. Tem uma quantidade de coisas acontecendo no campo científico mundial, assim, que acho que está ainda pouco discutido, mas diante do fato de que a gente parece que todo mundo está aceitando que a gente está numa emergência climática, né? Isso está começando a virar ponto pacífico. Mas um dos caminhos que as pessoas estão discutindo em vários países, no Brasil começou agora, acho que esse ano teve uma reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia bastante longa, e aí os cientistas de ponta, né, o pessoal das geociências, geoengenharia, estão começando a discutir que é o seguinte, fazer modificações técnicas no planeta para minimizar os impactos de mudança ambiental. Então, vou citar alguns exemplos de projetos para vocês verem do que a gente está falando, né? Exemplos de projetos seria jogar na atmosfera, agora me esqueci qual é a substância, mas jogar umas partículas, como se fosse, vou exemplificar aqui como se fosse uma espécie de sal, assim, mas não é isso, é uma substância que brilha, eu me esqueci agora, não sei se é zinco, é alguma substância química, se tiver algum químico por aqui que pode me ajudar, esse projeto seria, assim, globalmente jogar isso na atmosfera para que a radiação solar fosse refletida, uma parte dela, né, fosse refletida de volta. Ou seja, uma das alternativas seria, já que a gente não está conseguindo, né, fazer parar de emitir gases de efeito estufa, reduzir a entrada de calor. Então, essa seria... E aí, claro, né, todos os problemas desse projeto, né? Assim, tudo menos mudar a forma que a gente está vivendo hoje, né? A gente faz qualquer coisa para não mudar o sistema do jeito que ele está e continuar sendo bom só para algumas pessoas, sendo que às vezes se mudasse totalmente ia ser tão melhor para todo mundo, não precisava ficar fazendo tudo isso. Algumas isso pessoas... que você citou também, não teve um tempo atrás que fizeram chover sei lá onde, e aí alagou tudo lá. Foi aonde que foi isso? Você lembra? Fizeram chover simplesmente e aí depois alagou tudo. Porque, não adianta você ficar querendo fazer um negócio que não é natural. Vamos voltar para como era, sabe? Não, igual você falou, a gente não sabe como era a natureza selvagem, mas nós fazemos parte da natureza, né? Olha o tamanho fazer parte disso. O tamanho do problema, né? E alguns cientistas, sabe o que eles falaram, gente? Nesse evento, eles disseram o seguinte, uma das frases de efeito, que é uma frase que já está sendo traduzida, né? Já foi criada lá pelos cientistas, acho que americanos, e agora eles trouxeram para cá, dizendo, pode não ser uma boa ideia fazer essas intervenções na Terra, no planeta, mas não fazer nada é uma ideia ainda pior. Então está vindo assim na chave do marketing científico, né? E aí a gente não sabe, pode ser que daqui a pouco, assim, quem está decidindo, né? O planeta aqui, a aula é sobre o oceano que queremos, né? Mas a gente poderia estar falando sobre o planeta que queremos.
E quem está decidindo isso? É bastante preocupante, né? Porque é óbvio que a gente confia, de certa maneira, a sociedade confia na ciência, né? Mas, assim, a ciência é feita por pessoas, né? E ela está feita por pessoas que estão em instituições, que envolvem poder, que envolvem uma série de situações concretas, sociais, né? Políticas. Aí, algumas discussões que têm acontecido, né? Por exemplo, poderia jogar também no mar, né? Essas partículas que brilham aí. Mas quem vai jogar? Que país vai jogar? De quanto em quanto tempo tem que jogar, né? Quais os efeitos colaterais imprevisíveis de se jogar essas partículas ou de se instalar espelhos gigantes, né, na estratosfera, sei lá onde, né? Que agora os projetos são assim. Quais os efeitos imprevisíveis? Não é? Um dos cientistas que eu assisti nesse evento, eles falava o seguinte: olha, mas a gente já faz geoengenharia há muito tempo, porque tudo é um experimento. Quando a gente utiliza carro a combustão, a gente está mudando a atmosfera. Aí é difícil, porque não é que ele não tenha razão, né? Ele tem razão, a gente já está fazendo essa geoengenharia e alterando o nosso ambiente há bastante tempo. A ideia só é que a gente faria, então, como se a gente estivesse fazendo uma feitiçaria, agora a gente tem que fazer o contra-feitiço, né? O anti-feitiço. E aí que né? Eu não sei o que a gente faz, gente, porque se parte do problema é a própria tecnologia, né? A gente tem que... Será que a gente entrega para a tecnologia a solução desses problemas? Essa é uma dúvida cruel, né? Que divide as pessoas, efetivamente. Algumas pessoas dizem, é impossível resolver um problema com o mesmo tipo de pensamento que criou o problema. E outras pessoas dizem, não, é só aquele pensamento que é capaz de desatar o nó do problema, né? Então, por exemplo, nas comunidades indígenas é interessante observar isso. Eles fazem, para as doenças deles tradicionais, o tipo de cura tradicional. Para as doenças que eles falam que é doença de branco, aí é remédio de branco. Então, seguindo essa lógica, será que talvez as tecnologias, né, sejam a resposta para o nosso futuro? Ou será que a gente tem que fazer uma resposta mais conciliatória com outras visões de mundo, né? Então, agora a gente está nessa, né? Eu acho que o pensamento científico, muita gente quer dar soluções, né, para os problemas ambientais, mas também uma parte da comunidade científica acha que a ciência também é o problema e quer, vamos dizer assim, contaminar a ciência com outros pensamentos, né? Que é um pouco que a gente tem feito no nosso módulo também, né? Rosângela, primeiro, por favor, e depois a Érica. Boa noite a todos. Professor, o senhor estava falando sobre feitiçaria e me fez refletir do filme que foi passado no nosso módulo, A Antropóloga, de 2011, onde esse filme ele aborda o misticismo do local, de uma especialista em etnobotânica, que ela está fazendo uma tese, né, de doutorado, e confronta com as crenças, né, dela e das crenças do local. Então, leva ela a questionar os limites da ciência, né, do sobrenatural, das lendas, da bruxaria que permeiam ali aquela comunidade. Então, as pessoas falam que a natureza é a mãe, né, e ficam na dúvida do que a natureza ela pode nos fornecer de bom. Então, me fez refletir sobre essa questão, da gente pensar um pouco sobre isso. Concordo, viu, Rosângela? A ciência, eu não sei, né, mas como eu dou aula de História das Ciências aqui também, assim, a impressão que eu tenho é que houve um grande esforço, né, de diferenciação com esses outros pensamentos, mas
neste momento, especificamente agora, faz poucos anos, muitos cientistas têm voltado a atenção de novo para outras formas de pensar, tentando integrar com o pensamento científico. Eu vou dar um exemplo para você. O pessoal, nas comunidades tradicionais, elas estão começando a ser ouvidas naquele IPCC, sabe aquele relatório sobre a mudança climática? Então, o relatório começou agora a incorporar assim, as percepções das populações tradicionais sobre a mudança do clima. Porque só a visão dos cientistas, apesar dela ser muito embasada, é óbvio que a gente não vai né, eu sou um grande defensor do pensamento científico, obviamente ele traz muitos ganhos para a gente. Mas ele também traz limites, né? Quando a gente considera, por exemplo, você está citando o filme, é impressionante, né? Às vezes a gente vai precisar de outras instâncias para sobreviver, de outras formas de pensar, né? A avaliação, né, das nossas visões, né? Com certeza, a gente vai ter que fazer minimamente, a gente vai ter que compreender outras formas de ver, né, a situação, porque nada garante, né, que a ciência esteja, por mais que os seus efeitos práticos, a gente costuma basear as nossas certezas nas consequências práticas, né? Só que assim, nem isso a gente pode garantir o tempo todo, né? Muitas vezes na ciência, o fato de que uma coisa funciona foi explicada de maneira errada. Ela funcionava e a explicação era falsa, né? Então, é bem difícil, né? É evidente que a gente avançou muito no pensamento científico, mas se o pensamento científico pudesse ter todas as respostas, talvez a gente já tivesse saído dos problemas, né? Então, acho que ele é dentre outros modos de estar no mundo, e a gente vai precisar fazer uma conciliação novamente, que, né, depois da modernização houve muita... eu acho que o pensamento científico ele se afastou mesmo, né, de outras formas de pensar. E uma maneira, muitas vezes, assim, o pensamento tradicional, mas outras formas também, às vezes o pensamento religioso, ele pode trazer problemas, né? As pessoas podem fazer coisas que não são positivas, mas ele pode trazer benefícios também quando você tem, às vezes, uma ética do cuidado que não precisa vir do pensamento científico necessariamente, pode vir de uma vertente religiosa. Então, assim, nada, em princípio, pode ser descartado para a gente viver melhor, né? Para a gente tentar construir um caminho num momento de crise, né? Então, acho que isso que seria interessante a gente considerar. Diga, Érica. Então, eu estou só ouvindo aqui, né? Realmente, o nosso pensamento científico desenvolvido com maturidade, atrelado às técnicas Ixi, Érica, eu não estou te ouvindo. Acho que a conexão não está boa. Se você conseguiria, acho que talvez feche um pouquinho a imagem para falar, vamos ver se isso melhora. Bom. Gente, acho que não está. A Érica não está com uma conexão boa, Érica. É uma pena, porque não sei se você conseguisse colocar no chat uma síntese da sua ideia, ainda a gente conseguiria discutir. Parece que está... Será que melhorou? Deixa eu ver se eu consigo acho que não vai não. Então você tá... Agora que deu uma melhorada, Érica, vamos ver.
Não tá dando, né? Tá travando mesmo. Que pena. Diga, Bruno. Você está comentando sobre a questão da ciência, né? Que acaba balizando aí as nossas decisões e como será o futuro, né? E ao mesmo tempo a gente às vezes acaba se apegando, né? A crenças religiosas, a questão da natureza, quando a gente vê que a ciência não está ajudando mais, né? Então, dando um exemplo, né? Uma pessoa que está doente, às vezes, faz tratamento, não funciona, né? Faz um câncer, uma quimioterapia, e aí, quando vê que não vai dar certo, corre lá, usa uma plantinha, faz um chá, né? Então, às vezes, a gente faz o caminho inverso, né? Em vez de valorizar mais a questão da natureza, a gente acaba partindo da ciência primeiro e depois, quando não tem mais jeito, a gente volta pro natural, né? Mas eu acho que a gente devia pensar com carinho e fazer o caminho junto, né? Porque foi assim, a ciência virou uma das principais forças sociais, inclusive como produtora de força econômica, né, como recurso. Então, às vezes é muito interessante para o pensamento científico desqualificar todos os outros, não é? Então, ao longo da história da ciência, ela acabou fazendo isso, e em alguns momentos com razão, porque houve muitos momentos em que as pessoas eram, né, assim, vamos dizer assim, mentirosas, né, com falsos tratamentos, no caso da saúde, e tudo bem, né, assim, eu acho que nesse caso, realmente a ciência tem que se proteger até enquanto área de atuação. Mas, em alguns casos, vou dar um exemplo para você que é muito interessante. Em alguns casos, você vai comprar um remédio caríssimo, sei lá, você teve uma contusão lá, estava fazendo um exercício e se machucou. Às vezes você vai comprar um relaxante muscular caríssimo e você tem ali uma arnica que você pode passar, uma planta que vai te trazer um benefício e que é muito mais próximo do ambiente natural e muito mais, né, barato, né? Então, eu acho que essas redes, muitas vezes elas são complexas e a gente devia olhar para isso, né? Olhar para essa questão, porque no futuro, o que vai acontecer? Se a gente pensar friamente no mundo que queremos, vou ampliar um pouco a discussão. Pode ser, dependendo do cenário, que a gente passe a desejar, a riqueza mesmo, talvez vá se tornar poder comer uma maçã de verdade, comer um tomate, comer uma alface. É lamentável pensar isso, mas eu não sei porquê, mas é muito frequente eu ter esse pensamento. Eu acho que talvez a gente vá dizer que o que a gente realmente deseja no futuro, a gente vai desejar tomar um copo d'água, água mesmo, né? Então, tomara que a gente consiga, enquanto sociedade, cuidar disso, né? Porque as gerações anteriores, as nossas, viveram numa situação razoável, né? As pessoas podiam entrar num rio, assim, com uma certa, né? A nossa geração agora tem que pensar bastante, né? Eu, quando era pequeno, tinha água de bica na minha cidade no interior, né, lá perto de Campinas, e estava tudo bem, assim. Agora, hoje em dia, eu não sei como é que é isso, sabe? Eu não sei se é tudo bem, eu acho que não é mais tudo bem, acho que é preocupante, né? Então, o futuro que a gente quer, qual será que vai ser, né? Eu tenho esse pensamento, né? Talvez a gente queira esse restauro de achar esse contato, não com a natureza natural, mas com algum nível dessa entidade aí que a gente chama natureza, né? Que pelo menos que seja numa interação positiva, né? Com isso que a gente chama de natureza. Pode falar, Magda.
Desculpa a demora para entrar. Boa noite. Boa noite. Vocês, assim, me despertaram uma coisa agora que foi muito legal. A questão do respeito aos povos originários, né? E de cada lugar, né? No caso do mar, a gente tem uma fonte de pesquisa que são os pescadores, né? E isso eu vou passar para os meus alunos, né? Quando eu fizer um trabalho assim, eu não tinha pensado ainda nisso, né? Então eu achei que acrescentou. Porque, por exemplo, o que aconteceu com a Amazônia? Eles proibiram queimada. Chegaram lá e falaram assim, ó, não pode ter mais. Aí os povos originários obedeceram, porque eles são obedientes, né? O que aconteceu? Deu tudo errado. Porque eles faziam uma queimada, eles já dominavam o fogo, né? Então, eles, de tanto passar por isso e tal, eles faziam uma queimada para que o fogo parasse em determinado lugar, né? E não fosse à frente. E o que aconteceu? O fogo foi à frente. Então, eles não foram pesquisados, né? E hoje, né, eu vi assim num programa de televisão, e hoje eles retornaram, eles foram fazer uma pesquisa com eles. Como que vocês vieram com essa ideia e tal? Aí eles falaram assim, não, mas porque acontecia isso, aí a gente percebeu isso e tal. Então, assim, foi um despertar aqui nessa aula para mim, foi para que eu possa passar isso para os meus alunos, né? Para que a gente respeite esses povos originários, né? Dos vários lugares que, por exemplo, na Índia, né? No Rio Grande, os representantes lá têm um problema religioso, né? Porque eles envolvem a religião ao rio e tal, mas tem um casal, né, que eles estão lutando para limpar o rio. Então, eles estão explicando assim, olha, não pode fazer número 1 nem número 2 no rio, não pode. Eles falam assim, se a gente conseguir morrer e eles pararem de fazer isso, já é um grande, porque eles têm o povo, né, indiano, eles respeitam demais a religião e destruíram o rio, né? Então, eles pretendem fazer um começo, né? De conscientização e uma mudança, né? Que eles podem continuar exercendo a religião, mas eles têm que mudar, né? Jogar lixo e tudo. Eles acham que tudo tem que jogar no rio, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Mas a gente tem sorte até com os nossos índios. Os coitados, eles são de tão bonzinhos, né? Né? Quem veio para cá destruiu o Brasil, né? Levou tudo que podia, né? Mas quem sabe um dia a gente, vamos ser positivo, né? Quem sabe um dia a gente entra no equilíbrio, né? É verdade. Obrigado, Magda. Muito interessante sua fala. Eu acho que, sim, sem dúvida, essa relação entre o pescador, né, o conhecimento. Aqui a gente teve vários trabalhos com pescador e é impressionante assim, a quantidade de saber que eles têm. É uma pena que assim, não é fácil a pressão em cima da pesca artesanal aqui em Santos, né? A gente está num contexto portuário, imagina, tinha uma vila de pesca ali na Ilha de Ana, mas que é bem difícil de manter, né, diante de um cenário em que há uma expansão enorme de estruturas, de infraestruturas portuárias, né? Então, assim, existe uma disputa, né, na zona costeira, a zona rica, né, muito cheia de interesses, né, em jogo, mas tudo que você está dizendo faz todo sentido, né? Os povos tradicionais, eles trazem conhecimentos que possivelmente são melhores do ponto de vista da relação com o ambiente, né? Isso que a gente herdou da modernidade, que é uma relação de uso meramente do ambiente, traz muitas dificuldades mesmo, né? E eu acho que, assim, a gente precisa, no final,
das contas, refletir sobre isso mesmo, né? Porque é um desafio, né? Assim, a gente acha que não sabe se vai conseguir manter esse estilo de vida tal como está desenhado, né? Pode falar, Donata. Essa coisa de povos tradicionais e de pesquisa, quando eu morei em Cananéia, eu tinha amizade com alguns pesquisadores, e a queixa de 2 deles que moravam lá era o seguinte, que o povo que eu digo são os pesquisadores, eles chegavam, pesquisavam, catavam o conhecimento, levavam embora o conhecimento e não trazia nada de volta à comunidade. Quando eu mudei aqui para a região de Tararé, também fui lecionar lá no MST, e lá também tinha essa mesma fala, uma outra pessoa, um outro pesquisador que morava com eles, que o povo vem, pega o conhecimento, leva embora o conhecimento e não trazia nada de volta para a comunidade. Então, se agora estão ouvindo e respeitando e trazendo de volta, já é um grande avanço, na minha visão. Não, é verdade. Você sabe que... Mas isso ainda acontece, né? Tem algumas comunidades que já até se fecharam e não querem receber mais pesquisa, porque isso aconteceu muito. Mas também tem esse outro lado agora, né? Vou te dizer que a universidade entendeu que tem que ter uma devolutiva, então tem grupos que fazem eventos, inclusive, que trazem as pessoas para dentro da universidade para compartilhar o conhecimento, né? Então isso é bem interessante. Gente, para a gente terminar a conversa, eu lembrei de um caso, assim, que acho que vale a pena contar, né? Inclusive foi contado por um professor que foi meu professor lá na Unicamp há muitos anos atrás, e ele é do Acre, e ele estava contando esse caso num grupo de biólogos que ele estava acompanhando no meio da floresta lá, e aí um local, assim, o cara que estava ajudando eles na caminhada, falou assim para o grupo de biólogos, olha, tá vendo? Essa formiga aqui, ela vira aquele cipó ali, né? E aí o pessoal, os biólogos, todo mundo um olhou para o outro e falou, tá bom, vamos andar, porque esse cara tá falando a maior besteira do universo. Como que uma formiga vai virar um cipó, né? Como que um bicho vai virar um vegetal do nada, assim. E aí passou um tempo, saiu um artigo científico sobre o papel das formigas na vegetação lá daquela localidade, porque parece que acontece uma história que a formiga ela acaba contaminada por um fungo e ela fica meio, vamos dizer assim, atrapalhada, né? Fica meio desorientada e ela sobe a árvore e acaba morrendo lá em cima. Só que nesse processo de subir, ela leva a semente e, assim, de dentro da formiga, com essa semente, brota o cipó, né? Então, o artigo era para falar das interações, né, da importância ecológica dos bichos, né, no ecossistema e tudo. E aí chegaram à conclusão de que aqueles índios, aquele pessoal que estava no mato lá, sabia, estava certo sobre aquilo, né? Então, só para dar um exemplo de como a ciência voltou a olhar para as populações tradicionais com, assim, não toda a ciência, mas uma parte dela está olhando com muito mais atenção, cuidado, respeito, para que a gente possa, talvez, tentar construir juntos, né, respostas para o futuro, porque a Magda falou uma coisa e é verdade, né, os índios brasileiros, eles sofreram a chegada dos portugueses, né, dos colonizadores, mas, assim, eles resistiram, né, eles sobreviveram. Se a gente pegar outros países, como os Estados Unidos, né, houve genocídio. Então, são pessoas capazes de sobreviver a crises, né?
e a gente, talvez, nos próximos anos, enfrente crises grandes, né, na nossa civilização, que no final das contas é global, né? Então, é possível que a gente tenha que aprender a enfrentar uma grande crise, né? Eles já passaram por isso, quando chegou o colonizador aqui, né? Então, a gente talvez enfrente um agravamento da crise climática, né? Então, bom, a conversa de hoje era um pouco essa, para a gente pensar como desejar que desejos que a gente tem para o futuro, em princípio do oceano, né? Porque o nosso módulo depois vocês vão ter contato com a cultura oceânica mais propriamente, a professora Andresa, né? Mas, assim, no final das contas, até mesmo com o futuro do planeta, né? Porque as coisas estão super ligadas. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Queria agradecer muitíssimo pela oportunidade de conversar com vocês nesses 4 encontros. Espero que vocês tenham gostado das conversas, espero que vocês estejam gostando das atividades. Quem não conseguiu participar de todos os encontros, espero que consiga assistir os vídeos lá dos encontros, que possa, né, fazer as atividades e que a gente consiga, né, fazer parte do curso de maneira positiva, né, que a continuação do curso seja positiva para todo mundo, tá? E eu fico à disposição, quem tiver curiosidade, vontade de entrar em contato, posso até deixar meu e-mail, se vocês quiserem, aqui no chat agora, uma maneira que vocês tiverem questões, dúvidas. Eu sei que os tutores também são ótimos. Muito obrigado, gente. E não menos importante do que o curso também são esse recesso, o descanso, né? As festas. Felicidades para todos, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor. Boas festas. Boas Para festas. todos nós. Obrigado, gente. Débora, Letícia. Boa noite, Obrigada. professor. Obrigada. Obrigado, Donata, Maria Boas Fernanda. festas para todo mundo. É verdade, né? Que a gente possa começar o ano bem. Bom, primeiro tem o Natal, né? Eu estou tão acelerado, ó, que a gente possa passar um bom Natal e depois um excelente começo de ano. Muito obrigado, gente. Valeu, boa noite a todos, bom descanso. E obrigado, professor. Aprendi bastante aí nas suas aulas e já fiz várias anotações para depois poder usar no TCC. Obrigado por tudo. Ai, que ótimo. Obrigado. Valeu, Bruno. Tá.